Bom, o nosso assunto agora é sobre os réus em fórum internacional. Duas coisas que é importante você observar: que crimes cometidos por pessoas são julgados no Tribunal Penal Internacional. Crimes cometidos pelo Estado, violações cometidas pelo Estado, são julgadas na Corte Internacional de Justiça. O que isso significa? Que quando é o Estado que viola, é o Estado o órgão competente para julgar é a Corte Internacional de Justiça. Mas quando o ato é praticado por um ente físico, esse ato ele se sujeita ao Tribunal Penal Internacional. Até 1990 não havia essa diferenciação. O que havia sempre era essa regra de que a Corte Internacional de Justiça criava lá um tribunal e ele operava. A partir de 1990, o TPI separou-se da Corte Internacional de Justiça. A sede do TPI é em Roma e esse tribunal ele se organiza para julgar pessoas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para você entender a situação. Se o Brasil viola normas estabelecidas pela ONU, do qual nós somos partes, como por exemplo, permitir tráfico de drogas ou facilitar tráfico de drogas. Então, quer dizer, nesse caso não é uma pessoa física que estará cometendo o ato, e sim o Estado brasileiro. Se as Forças Armadas abatem um avião, por exemplo, que entra no nosso território, no nosso espaço aéreo, questionável, claro, se havia motivação para esse abate. Quem será julgado será o Brasil, não será o chefe do Poder Executivo. Mas isso não acontece nos casos onde os seus dirigentes tomam para si a situação e cometem crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Crimes de guerra, PC. Crimes de guerra são aqueles excessos que acontecem durante um confronto. Ora, num confronto armado, sempre pode ocorrer mortes, notoriamente quando isso se dá nos frontes de batalha. Mas uma vez encerrado o conflito, havendo captura, por exemplo, de soldados, você não pode matar os soldados. E aí eu reporto ao filme que vocês assistiram, onde numa cena específica, né, o promotor pergunta para o acusado se aquelas pessoas maltrapilhas, se aquelas crianças, se elas pareciam, né, serem soldados. Ou seja, o Estado extrapola todos os limites e passa a agredir a população. O caso daquele filme mesmo que vocês assistiram foi isso. O próprio presidente da Iugoslávia ordenou, né, que houvesse aqueles massacres em vilas de muçulmanos. Então, quando esses direitos humanos são vilipendiados, é necessário que haja, por parte de um organismo internacional, uma busca por uma solução e um julgamento que seja pelo menos equilibrado para poder se fazer justiça. Porque é claro que dentro do país da pessoa ele é chefe do Estado e ele jamais será julgado no país dele. Claro que se houver um golpe de Estado e aquele Estado tiver meios de fazer julgamento, não tem por que você acionar o Tribunal Penal Internacional. Espere que você vai entender uma coisa com relação ao Saddam Hussein. Vamos voltar aqui então. Na apostila vocês viram inclusive alguns relatos, né, bem tristes de crimes contra a humanidade. De um lado você tem crimes de guerra, do outro lado você tem os crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade são aqueles genocídios, são aqueles que são praticados contra minorias. Todos esses são crimes contra a humanidade. Notoriamente, quando você põe o exército armado contra a população civil desarmada.
né? Então a população civil não tem muito o que se fazer a não ser aceitar aquela situação. Vamos falar também que esses tribunais, eles são sazonais. O que significa? Que ele sai, ele se instala, ele julga e depois ele se desfaz. E aquelas pessoas então assumem funções de outro lugar. Volto ao filme que você assistiu. O filme que você assistiu, o conflito foi muito próximo da sede. Na época, né, era a Corte Internacional de Justiça que fazia os julgamentos, então estava muito próximo da Holanda, né? Estava muito próximo de Haia, não precisava fazer. Mas, por exemplo, quando foi para julgar os crimes, né, ocorridos lá em Ruanda, o tribunal se instalou na Tanzânia. Então é muito mais fácil você levar 150 pessoas para julgar 300 envolvidos do que você pegar 400, 500 envolvidos, trazer para serem julgados, né? O custo é muito menor. Lembrando que você tem desde o chefe do Poder Executivo até o soldado. Então você não pode julgá-los com a mesma intensidade, você não pode aplicar a mesma pena para todos, porque lá de cima era aquele que dava o comando e os de baixo, os últimos, eram os que cumpriam a regra. Então você não pode utilizar o mesmo critério de penalidade para penalizar todas essas pessoas. E isso acaba complicando muito, porque alguns podem pegar inclusive pena de morte, né? Haja vista que o Tribunal Penal Internacional tem pena de morte, né? Outros podem pegar prisão perpétua, né? No passado houve pena de morte no tribunal, né? Por exemplo, em Nuremberg, os condenados, alguns foram executados, foram enforcados, né? Atualmente há uma busca mais consensual de que a pena máxima tenha que ser apenas a prisão perpétua, né? Para que não haja então a pena de morte. A que era praticada no passado já não é mais praticada hoje no Tribunal Penal Internacional. Pelas normas da corte que criou o Tribunal Penal Internacional, lá não pode mais ter pena de morte como havia, né, no passado essas penalizações. E aí eu volto a falar sobre o Iraque. Saddam Hussein era um grande inimigo dos americanos. E os americanos sabiam que se trouxesse o Saddam Hussein para o Tribunal Penal Internacional, o máximo que ele ganharia era a prisão perpétua. E eles não queriam isso. Então eles autorizaram que o julgamento do Saddam fosse feito no Estado, no novo Estado, né? Iraquiano, que foi restabelecido. E tem algumas curiosidades sobre isso, né? Que eu não tenho tempo para contar para vocês em vídeo, mas uma vila de curdos foi atacada pelo Saddam Hussein enquanto ele era presidente do Iraque, e me parece que mais ou menos 6.000 pessoas morreram nessa vila. E o processo, anos antes da guerra ali do Iraque. Quando os Estados Unidos, então, promovem a guerra contra o Iraque, o Saddam Hussein é preso. E quando o Estado tem condições de fazer o julgamento, não é preciso realmente do Tribunal Penal Internacional. E foi isso que os Estados Unidos alegaram. Não, o Iraque tem condições de fazer o julgamento do Saddam Hussein. Não precisa mandar ele para o Tribunal Penal Internacional. Só que no Iraque tem pena de morte. E eles não queriam levar ele para o Tribunal Penal Internacional. E ele foi julgado no Iraque, ele foi condenado, né? Mas que inclusive houve uma filmagem da execução dele clandestina, depois passou por aí, eu nem sei se tem ainda no YouTube, mas o fato é que a imagem é um pouco borrada, mas você percebe que ele faz uma oração ao Corão e depois disso eles puxam lá naquela parte de baixo e ele então é enforcado. E enquanto ele é enforcado, uma voz fala em árabe, né? Que a sua alma arda, né, no inferno. E posteriormente, então, averiguando, notaram-se que aquela voz era do juiz que presidiu o julgamento lá no Iraque. E posteriormente também se descobriu que os avós desse juiz morreram
né, no passado, nesse ataque que esse vilarejo sofreu lá, essa vila de curdos, né, sofreu no passado. Então, a gente não pode dizer que houve parcialidade do juiz. Não necessariamente que ele fosse escapar da pena de morte, mas não houve parcialidade, porque aquele juiz era passional, não podia estar julgando aquele processo, né? Então, foi muito criticado na época por causa disso. Finalmente, só para finalizar esse assunto do tribunal, é bom lembrar que a Corte Internacional de Justiça, ou o próprio Tribunal Penal Internacional, não precisa do consentimento do Estado onde o acusado está para poder promover o seu processamento. Mas a Corte depende do consentimento daquele Estado para buscar e capturar o réu. Você viu, inclusive, no filme que nós assistimos, que a juíza, para capturar daqueles réus mais lá poderosos, ela teve que simular, né, que tinha interesse em comprar um imóvel, e ele veio. Quando ele saiu de dentro da Iugoslávia, ela pegou ele, né, e trancafiou ele ali para poder então processá-lo. E é sempre bom lembrar que nesses casos, sempre que isso acontece, o Estado vai ter que autorizar. Eu quero finalizar só com a história que eu acabei de mandar o link para vocês ali há pouco, do presidente do Sudão. O presidente do Sudão, alguns anos atrás, ele foi processado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas naquele momento ele era o presidente do Sudão. Ninguém ia entrar lá para pegar ele, né? E ele usa então uma expressão que eu peço licença para vocês para falar, quando o repórter pergunta para ele o que ele achava da sentença que o condenou, né? Ele, sabendo muito bem que ele estava dentro do Sudão e que ninguém podia buscá-lo, ele virou para o repórter e disse: olha, eles podem pegar a sentença e limpar a bunda com ela, né? Ele não estava nem um pouco se importando com a sentença. Mas se você ver a matéria que eu te mandei, hoje ele não é mais o presidente, ele foi deposto, e as autoridades sudanesas já disseram que vão entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. E eles provavelmente vão se lembrar do destino que ele sugeriu para a sentença dele, né, antes de começar a aplicá-la. Bom, nós temos mais um bloco para a gente poder encerrar essa apostila 6.